no Instagram. Muito importante também, então, ó, você seguir a gente no Instagram. Instagram é o @bionerd. Tem as outras redes também. Estamos no YouTube, estamos no Twitter. Temos aqui dois casos, duas postagens que a gente fez lá no Instagram. Na verdade, antes eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês alguns comentários que foram feitos nessas postagens. Então, ó, a gente fez aqui essas publicações, aliás, da própria live, como eu falei para vocês, mas o que vai nos interessar agora são essas duas últimas aqui, duas últimas não, né? Essas duas publicações, inicialmente essa daqui, onde a gente publicou as imagens, né, ou a imagem, mas vocês vão ver aqui que nesse caso eu tenho umas duas outras imagens dessa mesma lâmina para a gente entender o que está acontecendo, certo? E aí eu pedi para vocês comentarem sobre que alteração de hemácia e quais leucócitos que estão aí presentes nessa imagem, certo? Algumas pessoas comentaram, ó, o Willy Ninja comentou que tem a presença aí de rolô e temos um monócito e um linfócito, certo? Só não dá para saber, na opinião dele, qual é qual aqui, certo? Porque não teve nenhuma indicação disso. Visoto Gabi comentou o seguinte: presença de hemácias em rolô e dois plasmócitos. Tem mais um Insta de biomedicina, hemácias em rolô e plasmócitos. Então, temos opiniões diferentes, temos ali também opiniões iguais. Vinícius também fez o mesmo comentário, rolô e plasmócito. Então, essa daqui é a mesma que foi publicada no Instagram, tá? Então, pessoal, tivemos ali a maioria das pessoas falando sobre rolô eritrocitário e plasmócito, e uma outra pessoa comentou ali que era um monócito e um linfócito, e a alteração de hemácia era o rolô. Então, tivemos aí uma opinião unânime sobre a alteração de hemácia, que é o rolô eritrocitário, correto? E exatamente isso. Exatamente essa alteração que a gente tem aqui. E o que que seria então o rolô eritrocitário, né, pessoal? É quando a gente tem essa prevalência dessa morfologia aqui. Perceba que as hemácias elas estão todas enfileiradas, ou seja, temos aqui hemácias que estão obviamente separadas, tá? Mas a maioria delas estão formando essas filinhas de hemácias, elas estão empilhadas. E aliás, para você ainda que não sabe ou não se lembra, o fato dessa alteração estar ali, ela explica a presença desses outros dois leucócitos. Por que isso? Veja só, a formação do rolo eritrocitário ela ocorre quando a gente tem um acúmulo de proteínas plasmáticas. Por que que isso acontece? Por que o rolo se forma nessa situação? Isso acontece porque a gente tem um potencial, que é um potencial chamado de potencial zeta. O que que ele faz? Ele repele uma hemácia da outra. Sempre gosto de usar esse exemplo, que é o exemplo dos ímãs. E quando a gente junta elas, elas grudam. É uma força eletromagnética. Mas tem algumas regiões dos ímãs, se você colocar elas em certas regiões, elas acabam se repelindo. Você mesmo que coloque força e mesmo que ela não encoste uma na outra, você não consegue juntar elas por conta dessa força de repulsão. Então as hemácias também têm essa força de repulsão, que é o potencial zeta. Quando a gente tem um acúmulo aí de proteínas plasmáticas, esse potencial zeta ele é quebrado. E adivinha o que que acontece? É como se eu virasse as duas partes do ímã de novo e aí ele gruda, assim como as hemácias. Então, realmente, a resposta ali do pessoal que comentou, a gente tem a presença de rolô eritrocitário, que é isso daqui que vocês estão vendo, as hemácias formando filas. Mas é importante a gente ficar ciente no seguinte: esse rolô ele pode aparecer de forma artefatual. Como é que eu sei que não é artefatual? Primeiro, eu tenho que saber a região que eu vou fazer a leitura da lâmina. Muita gente ainda comete esse erro de fazer a leitura da lâmina muito próximo do início, foi feito o esfregaço, muito na cabeça da lâmina, como a gente fala, cabeça, corpo e cauda. Aí muita gente faz essa leitura muito na cabeça da lâmina. No corpo também não é o ideal. Existe uma região ali que seria da própria cauda, né? Ou franja, como a gente costuma também falar aqui, onde essas hemácias se apresentam mais espalhadas, como se fossem essas aqui que não estão fazendo fila, tá vendo como ela tá bem separadinha, certo?
São essas regiões as mais propícias. Claro que como a gente tem essa alteração aqui, não dá para ver muito essa distribuição, mas é como se as regiões em que as hemácias estão separadas. Então esse é o primeiro ponto. Eu não posso ler em um campo onde as hemácias estão muito grudadas, que eu vou pensar, por exemplo, se eu vi ali uma distribuição que parece uma fila, eu vou dizer que rolou, mas na verdade não é. Outro ponto importante para identificar se é artefatual é a direção que essa fila está se formando. Porque muitas vezes quando a gente vai fazer o esfregar sanguíneo, pelo fato da gente colocar muita força, a gente acaba deslocando elas para uma mesma direção na lâmina. Se aqui fosse artefatual, eu viria uma fila, por exemplo, só nessa direção, de cima para baixo. Mas como você vê aqui, não é artefatual, ó, você tem essa filinha nessa diagonal, essa filinha nessa outra diagonal, de cima para baixo. Nessa conformação aqui, que também está na diagonal, tá? Então eu tenho muitas direções ali dessa formação. Então eu sei que ali não é artefatual. Essa alteração aqui também se apresentou nas outras imagens. Deixa eu mostrar aqui outras imagens. Ó, repetiu aqui. Aqui não está tão evidente, mas foi frequente e foi relatado em laudo. Aliás, temos que relatar em laudo quando temos ali a presença do rolo eritrocitário, certo? Não pode deixar de fora. A gente até pode reforçar isso, até para fugir dessas armadilhas aqui, de ser real ou não. Como eu falei que o aumento dessa configuração aqui ocorre pelo excesso de proteínas plasmáticas, a gente pode consultar o exame de proteína total e frações para ver se está aumentado essas proteínas, né? Fibrinogênio também, já que não está incluso nas proteínas totais, a gente pode fazer a consulta dele também. Então, respondendo à primeira pergunta ou a uma das perguntas que a gente colocou nessa postagem, na alteração de hemácias temos rolou eritrocitário. E aí a gente vai agora para os leucócitos. Como eu falei também, a presença dessa morfologia de hemácia está diretamente ligada com a presença desses caras aqui. Vamos fazer aquele exercício de descrever as células, né? Ó, perceba que a gente tem um perfil aqui até bem traçado. Exceto essa célula aqui que está com o núcleo mais central. Que células que são essas então? Vamos colocar aqui os elementos que estão presentes para ver se a gente se lembra qual célula que é essa. Ó, é uma célula onde a gente tem um tamanho ali de pequeno a médio porte. A gente vê também que há uma moderada a baixa relação núcleo-citoplasma, né? Eu tenho uma quantidade considerável de citoplasma em relação ao núcleo. A gente também tem uma basofilia intensa. Esse aqui não tá dando para perceber aqui essa intensidade, mas olha para essa aqui, bem azulado no o citoplasma, né? Aqui também, aqui também, aqui também, certo? Então, citoplasma azulado, ou melhor, basofílico, intensamente basofílico. Posição do núcleo vai ser importante porque não é uma característica que a gente vê em todas as células, tá? Essas aqui, a maioria perceba também que esse núcleo, exceto essa, ele está lateralizado ou excêntrico, né? Está mais deslocado para um dos lados da célula. Cromatina dessa célula, como é que tá? Ela tá uma cromatina ali, ó, heterogênea, pessoal. De longe aqui, mesmo estando um pouco turvo, a gente percebe que tem regiões mais claras e mais escuras nessa cromatina. A condensada, que é a cromatina mais escura, geralmente é ela que se sobrepõe. Ó, tem mais parte escura do que parte clara. Aqui também, aqui e aqui. Então, mesmo para padrão de cromatina. Então é isso. Falamos tudo que podíamos dessa célula. Com essas características, então aqui repetindo, tem uma célula de pequeno a médio porte, de moderada a baixa relação núcleo-citoplasma. Temos ali o núcleo lateralizado ou excêntrico, cromatina condensada, ou melhor, cromatina heterogênea ou cromatina em bloco. Você se lembra de alguma célula com essa característica? Então, pessoal, isso daqui, na verdade, são plasmócitos. Ah, faltou um detalhe aqui importante também. É típico de plasmócitos a presença aqui dessa zona de Golgi, que a gente chama dessa forma, ou também de zona perinuclear, área perinuclear, porque ela está em volta do núcleo, tá? É característica dessa célula. Aqui não está tão evidente, aqui já tá para ver bastante, tá? Não tem uma área esbranquiçada em volta do núcleo, então a gente chama isso de zona de Golgi ou área perinuclear também, certo?
é clássico de plasmócito. Por que que eu falei que a alteração de hemácia justifica aqui também a presença desses caras? É porque assim, pessoal, eu disse que temos a elevação de proteínas plasmáticas no sangue. E aí eu faço uma pergunta para você. Plasmócito, ele produz o que mesmo? Ele produz anticorpos. Como que a gente classifica ali os anticorpos? Ele é um lipídio, ele é uma proteína, ele é um carboidrato. Anticorpo nada mais é do que uma proteína. Não é isso? Quem vai se lembrar disso? Sendo uma proteína, quando esses plasmócitos eles estão produzindo esses anticorpos, a gente vai ter a elevação de proteína plasmática, porque anticorpo é proteína, consequentemente, quebra do potencial zeta. Nesse caso aqui, o paciente ele tem um mieloma múltiplo, que é uma patologia muito clássica também para a gente observar aqui essa alteração de hemácias, a formação do rolô. O mieloma múltiplo também é muito conhecido como medula azul, doença da medula azul. Sabe por quê? Porque é uma doença que faz com que os plasmócitos eles se multipliquem muito. Então eu tenho um clone neoplásico, né? Consequentemente ele vai produzir muitos anticorpos, porém, ó que legal, ou muito ruim, né? Esses anticorpos não servem para nada, só tá para ocupar espaço. Como é um clone maligno, ele só tá produzindo célula e essa célula está produzindo anticorpo. Aí vem para o plasma, sobe aí a proteína, tem a formação do rolô. Então, respondida aí a nossa primeira postagem. Aqui temos a formação de rolô eritrocitário e o leucócito, que foi dessa imagem aqui. Temos a formação, então, temos a presença, então, de plasmócitos, como foi comentada de forma perfeita lá no Instagram, como a gente mostrou no início.